Existe um momento na vida em que parece que Deus apertou o botão de reset. Não sobra quase nada. O que você tinha, você perdeu. O que você confiava caiu. E o que te sustentava desapareceu. E a pergunta que ecoa é sempre a mesma: Deus, por quê? Por que tudo ao mesmo tempo? Mas quase ninguém percebe que quando Deus tira tudo, Ele não está te punindo, Ele está te libertando de tudo. Porque tudo o que te dominava, que dominava o seu coração, estava competindo diretamente com o governo de Deus sobre você. E Deus não divide o trono dele com ninguém. A maior prisão espiritual não é a prisão da dor, é a prisão do apego. Apego às pessoas, apego a status, a títulos, apego a identidade que já não combina mais com o céu que Deus quer te levar. Apego de um casamento que virou ídolo, apego de filhos, apego ao dinheiro, apego à reputação, apego ao controle e apego até à própria dor. E quando existe algo que você não consegue soltar, isso automaticamente passa a te governar. Por isso, às vezes, Deus permite perdas que você jamais escolheria em sã consciência. Porque se Ele não tirar, você não vai largar. Abraão só descobriu que Isaac não era o seu Deus quando Deus pediu Isaac. Jó só descobriu que sua fé não estava em seus bens quando tudo lhe foi arrancado. E José só entendeu quem era em Deus quando perdeu a túnica, a família, a liberdade e até o próprio nome. Quando Deus tira, Ele revela o que estava te prendendo, revela o que estava te definindo, revela o que estava ocupando o lugar que somente o Senhor pode ocupar. E é exatamente aqui que está uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Nem tudo que você chama de bênção nasceu de Deus. Algumas coisas apenas cresceram porque você se apegou demais. Deus não tira para te humilhar, Ele tira para devolver inteiro. Porque nada que vem de Deus te escraviza, nada que vem de Deus te domina e nada que vem de Deus te faz perder a identidade nele. Se algo hoje te controla emocionalmente, te desorganiza espiritualmente ou te paralisa em obediências, isso já deixou de ser uma bênção do Senhor. E dói. Dói ouvir isso, mas liberta. Muita gente ora pedindo mais, quando Deus está tentando salvar você, te tirando o pouco que ainda tem. Mais dinheiro, quando o dinheiro virou seu senhor. Mais relacionamento, quando o relacionamento virou dependência emocional. Mais visibilidade, quando o ego já está inflamado. Mais controle, quando Deus quer governar total. E Deus, em amor, permite esvaziamento. O céu nunca enche alguém que não aceita ser esvaziado. O problema não é perder as coisas. O problema é quando as coisas te possuem. Você percebe que algo estava te dominando quando, ao perder, você perde a sua paz interior. E a sua paz vai junto. Perde o chão, perde a fé, perde a esperança e perde a identidade. Isso revela que a sua raiz está no lugar errado. Por isso, Deus às vezes não apenas remove, Ele arranca. Arranca para que você não volte. Arranca para que não reste dependência.
arranca para que você aprenda a andar sem muletas espirituais. E aqui entra uma revelação profunda. Deus não quer apenas te dar coisas, Ele quer te dar liberdade. Liberdade de não precisar, liberdade de não implorar, liberdade de não negociar os princípios por medo de perder, e liberdade de obedecer, mesmo que isso te custe tudo. A maturidade espiritual começa quando você consegue dizer: se ficar, amém, se sair, amém também. Meu coração continua sendo de Deus. É esse nível de fé que só nasce quando você desapega. Enquanto você precisar demais, você se submete demais. Enquanto você teme perder, você aceita menos do que você merece. Enquanto algo te domina, você não governa nada. Por isso o processo dói, porque Deus não está mexendo lá fora, Ele está mexendo dentro. Ele está arrancando medos antigos, dependências emocionais, carências não tratadas e necessidades infantis que te impedem de acessar níveis adultos no espírito. Quando Deus tira pessoas de nossas vidas, Ele está ensinando a não ser definido por elas. Quando Ele tira os recursos, Ele está ensinando a não negociar os valores dele. Quando Ele tira os aplausos, Ele está te curando dos vícios em validação. E tudo isso prepara você para algo muito maior. Deus nunca tira sem intenção. Ele tira para te proteger, para te alinhar, para amadurecer e para tirar governo. Tira para governar seu coração. Você só percebe isso depois, com certeza. No começo, parece abandono de Deus. Depois, silêncio, depois confusão. Depois um luto que ninguém entende. Mas quando o coração finalmente se rende ao Senhor, então nasce algo novo. Você para de pedir as coisas de volta, você para de tentar substituir, você para até de correr atrás e começa a simplesmente descansar. E é nesse descanso que Deus devolve algo muito mais poderoso do que aquilo que você perdeu: a autoridade espiritual. A autoridade de não ser dominado por nada. A autoridade de dizer não sem culpa. A autoridade de esperar sem passar por ansiedades. A autoridade de amar sem se perder neste amor. A autoridade de prosperar sem se corromper com o dinheiro. E Deus só confia muito a quem não é controlado por nada. Por isso, se você hoje sente que tudo lhe foi tirado, talvez hoje Deus esteja garantindo que nada mais te domine. Talvez Ele esteja apenas te preparando para viver mais leve, mais livre, inteiro, sem correntes invisíveis na sua vida. Então, quando você finalmente entende isso, a dor vai virar escola, a perda vira proteção e o desapego vira liberdade. Porque quando Deus é tudo, nada mais tem poder sobre você. E isso, é claro, isso muda tudo automaticamente. Obrigado a todos os inscritos do meu canal, a todos que comentam, que dão like, e eu agradeço do fundo do meu coração. Estou respondendo os comentários na medida do possível e eu abençoo a todos. E eu tenho um PDF sobre deserto, sobre silêncio de Deus, o que fazer durante o silêncio de Deus. E saiba, se você romper o coração de Deus, tocar o coração de Deus,
Deus vai voltar a falar, com certeza. Existem passos e etapas e eu explico tudo no PDF. Entre em contato, tem um valor a ser cobrado para manter também a obra, né, e o tempo que eu uso para essas coisas. Então, que o Senhor abençoe a todos. Fiquem em paz, fiquem com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você não entendeu, repete o vídeo, porque eu falo rápido, tá? Deus abençoe. Amém.